Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que eu creio que habite em mim e em cada um dos meus irmãos. Meus amados irmãos, é sempre motivo de grande alegria para mim poder ler e compartilhar a palavra de Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. E hoje, meus irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos, assim Deus me permitindo, 2 versículos, 2 palavras poderosíssimas da parte de nosso Deus, verdadeiro e único, nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos encontrá-la na primeira epístola de João, no seu capítulo 5. Vamos ler nesta oportunidade o versículo 14 e o versículo 15 da palavra do Senhor, que nos diz assim. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Meus irmãos, nós precisamos entender aqui esses 2 versículos e eu dou uma ênfase ao 14. O 14 nos diz assim, eu vou repetir ele mais uma vez para que possamos entender. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que isso quer dizer, meus irmãos? Isso aqui quer dizer, meus amados e queridos irmãos, que quando nós oramos a Deus, verdadeiramente, ele nos ouve e nos responde. Mas para isso acontecer, meus irmãos, o pedido que nós fazemos a Deus em oração tem que estar em paralelo à vontade de Deus. Nós não podemos estar na contramão de Deus e pedir algo a Ele, porque Ele não vai nos dar. Para que Deus nos agracie com a sua misericórdia, atendendo assim as nossas petições, nós temos que estar, primeiro, em renúncia às nossas vontades pecaminosas, porque todos nós sabemos, não sejamos hipócritas, todos nós sabemos que o que a nossa carne gosta, o que nós gostamos de fazer, na verdade, a maioria das coisas, para não dizer tudo, é o que desagrada a Deus. Então, para nós agradarmos a Deus, nós temos que renunciar às vontades pecaminosas da nossa carne, do nosso corpo. Nós temos que estar em santificação com a nossa mente, liberada de pensamentos imundos que não agradam a Deus. Isso é uma maneira de nós nos santificarmos na presença do Senhor, estando com a nossa mente livre de pensamentos que está fora do padrão de Deus, digamos assim, e principalmente obediência aos mandamentos do Senhor. Porque todos nós não somos inocentes, nós sabemos o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. Então, quando nós praticamos aquilo que agrada a Deus, nós estamos em obediência. É aí que nós oramos e Deus nos ouve e nos responde. Porque, na verdade, meus irmãos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Então, meus irmãos, se eu ou você quer as bênçãos, as benéficas do Senhor, nós temos que ser fiel a Ele, para que Ele seja fiel a cada um de nós. Aqui no versículo 15 do capítulo 5 de 1 João,
nos diz assim: e se sabemos que nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Exatamente, meus irmãos. Quer que Deus ouça os seus pedidos, assim como eu quero que Ele ouça os meus? Eu me esforço muito, não sou perfeito, sou pecador, sou falível, mas eu me esforço muito para fazer a vontade do meu Senhor Jesus Cristo, para estar na presença dEle de uma maneira que agrade a Ele e não a mim. É aí que as minhas orações passam a ser ouvidas e respondidas pelo Deus Criador dos céus e da terra. Faça o mesmo, meus irmãos, porque Deus, meus irmãos, nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não é um garçom que traz um cardápio e nós escolhemos o que nós queremos e o garçom nos serve. Não, Deus não é garçom. Deus é o Criador dos céus e da terra, é aquele que lhe escolheu. Desde antes da fundação deste mundo, Deus já havia escolhido você. Então, meus irmãos, precisamos estar na presença do Senhor com amor, com reverência, com obediência, para que estejamos sempre debaixo da misericórdia desse Deus maravilhoso e poderoso. Porque, meus amados e queridos irmãos, todas as graças que Deus tem nos dado, não é porque eu mereço, nem você merece, não. Deus só nos dá esta graça porque Ele é misericordioso. Tão misericordioso que sacrificou seu único filho lá na cruz do Calvário, pelos meus pecados e pelo seu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem eu e nem você não temos como pagar pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo, o sangue dele, foi capaz de nos libertar das amarras do pecado que nos aprisionava. Mas no momento que nós levantamos a mão e dizemos: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador, a partir desse momento, Satanás, ele perde o poder que ele exercia sobre o corpo, a mente e a alma da pessoa. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E não adianta se dirigir ao Deus Criador, senão pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, precisamos aprender isso também nas nossas orações, viu? Quando estiver orando, que pedir a Deus alguma coisa, sempre diga: em nome de Jesus, porque é a nossa única ponte a Deus. É o único elo que liga o homem falho, pecador e falível como eu, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz e a misericórdia desse Deus maravilhoso e poderoso continue sendo na minha vida, que eu preciso muito das misericórdias do meu Senhor Jesus Cristo, e na vida de cada um de vocês, que eu creio que também precise. Que Deus abençoe. Amém.